Bom dia, meus amores e minhas amoras, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, aqui eu já estou mostrando o que seria do nosso futuro exercício. Na verdade, hoje nós não estamos no dia 17, muito pelo contrário, nós estamos no dia 24 de junho. Rapaz, o mês já está acabando, hein? Meio do ano já está chegando. Na verdade, 6, 2, estamos chegando aí na metade do ano. Lembrando que enviar todas as atividades para fechar a nota até o final do mês, beleza? Essa atividade que a gente está enviando hoje, eu não vou considerar ela. Ou o que eu quero dizer? Eu não vou contar para fechar a nota do mês. Por quê? Porque vocês vão ter um tempo muito curto, 6 dias, para poder fechar ela. Tudo bem? Mas a atividade da semana passada, do dia 17, eu vou considerar sim. Então, essa atividade ela já vai estar contando para o terceiro bimestre, beleza? Mas vamos lá, o que a gente fez? Eu dei uma encurtada no nosso PDF, porque ele estava ficando grande pra caramba, certo? Sobre a parte de potências. Então, vimos ali que a potência nada mais é do que a multiplicação desse número, né? Eu sempre uso o primeiro valor, vou usar o de 3. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, certo? Vimos que quando eu tenho subtração, eu tenho que fazer separado esse cara. Quando eu tenho multiplicação e a base é igual, eu posso somar os expoentes. Né? Aqui eu tenho 1 e 1, 3. Quando eu tenho números diferentes, não consigo simplificar, né? Ou seja, eu tenho que fazer separadamente. Quando eu tenho divisão, eu posso simplificar a fração antes de fazer a potência, porque na verdade é como se eu estivesse repetindo e fazendo a potência. Se eu tenho uma divisão de fração, se na multiplicação a gente somava, na divisão a gente subtrai. Perfeito? Então, subtrai os expoentes. E chegamos ao nosso dever de casa. Vimos que quando eu tenho o sinal negativo, o que significa o sinal negativo? Eu vou inverter essa fração. Então, se aqui eu tenho 1/4, ele vai virar 4 sobre 1. Então, vamos lá, seguindo a mesma analogia. Se aqui eu tenho 5 meios, eu vou inverter esse cara, então ele vai ficar 2/5. Então, 2/5 terços. Repara que, embora meu exemplo ele possa ficar complexo, eu vou resolvendo passo a passo e vou simplificando ele pedacinho por pedacinho. E ele vai ficando fácil. Então, eu estou dizendo que é 2 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Posso simplificar? Não, porque 2 e 5 é primo. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 5 vezes 5 vezes 5. Olha lá, como o negócio que era complicado, a gente simplificou ele. 2 vezes 2, 4, 8. 5 vezes 5, 25, mais 5 vezes 5 vai dar 125. Beleza. Próxima questão, ó. 2/4 eu posso simplificar. Tudo bem? Posso simplificar sim. E eu já vou simplificar aqui direto, tudo bem? Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, esse cara vai dar 1/2. Então, olha como é mais simples eu resolver. 1/2. Simplifiquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse cara, né? Para poder resolver. Então, vai ficar 2 por 1. 1 elevado a 4 dá 1, né? Então, não vai fazer muita diferença. Então, para a gente vai se preocupar apenas no número de cima. Tudo bem? Então, eu posso dizer que esse cara ele é só 2 elevado a 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Certo? E descobrimos também que qualquer número elevado a 0 também é 1. Tudo bem? Mas, bom, então a gente viu que se o valor é negativo, eu vou inverter ele. Mas e se eu tiver uma potência que é uma fração? Tem como eu fazer isso? Tem. Só que aí ele vai funcionar no processo contrário de uma raiz quadrada. Ou seja, o que é 4 elevado ao meio? Né? 4 elevado ao meio é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Ó. Olha que interessante. É a mesma coisa que eu tivesse uma raiz quadrada de 2. O 2 a gente não bota, tudo bem? Mas qual é a raiz de 4? 2, certo? Existe outra forma de eu resolver esse exercício, né?
Simplificando aqui, sem botar esse desenho da raiz, existe, né? Se eu estou falando que existe. Tá? Então, qual seria a forma de fazer isso? Eu vou simplificar ela. O que eu quero dizer com isso? Quem é 4? 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, concorda comigo? Então, olha a linha de raciocínio aqui, ó, vê se clareia um pouquinho. No caso, eu acho que não vai clarear tanto não, mas é importante ver isso. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, concorda comigo? 2 vezes 2, a gente aprendeu que vale quanto? 2 ao quadrado, certo? Então, eu vou ter aqui 2 elevado ao quadrado, elevado ao meio. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma potência assim, uma potência multiplicando a outra potência, eu simplesmente multiplico eles. O que eu quero dizer com isso? Que o meu resultado ele vai ser o seguinte, ó. Esse 2 aqui ele vai sair multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 1 dividido por 2. 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. O que eu estou querendo dizer? Que é 2 elevado a 1. Opa, que é igual a 2. Ou seja, eu posso pegar o meu número, simplificar ele. Então a raiz quadrada é isso. Qual é o número que multiplicado por ele 2 vezes, porque é raiz quadrada, existe raiz cúbica, quártica e por aí vai, que multiplicado por ele 2 vezes, né, vai ter o valor de 4. Então eu posso descobrir fazendo esse processo. É um pouquinho chato, mas, cara, conforme a gente for fazendo exercício, isso aqui vai ajudar bastante a resolver as questões. Bastante mesmo. Então, ó, vamos à nossa próxima questão. Olha agora, apareceu um valor negativo. Rapaz, mas como que eu resolvo esse valor negativo? Simples. A gente não aprendeu que o valor negativo inverte a fração? Então vamos lá. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 25, concorda comigo? Se o valor inverte, né, a gente tem esse expoente aqui. Deixa eu copiar aqui tudo. Então aqui vai ficar 1 dividido por 25. Então elevado a menos o meio, né? Calma aí que, como eu inverti a fração, esse cara saiu. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse cara vai ser uma raiz quadrada de 1 sobre 25. Tudo bem? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1? 1 vezes 1 dá 1. Qual é o número que multiplicado por ele vai dar 25? 5 vezes 5, 25. Então, minha resposta é um quinto. Posso resolver daquela outra forma? Posso. Como que ficaria? 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então aqui ainda continua o sinal de menos. Calma que a gente vai chegar lá. 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E aí eu posso simplificar ele. Cinco vezes 2, desculpa, 2 vezes 1, vai aparecer o 2 aqui em cima. Olha o cachorro latindo. Então vamos lá. Vai ficar 2 vezes 1 aqui vai dar 2, deixa eu simplificar. Vai dar menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então toda essa conta eu consegui simplificar, porque às vezes é importante eu fazer dessa forma. Porque eu evito de trabalhar com números grandes. Pô, eu não sei quanto que é 25, então eu fatoro ele. 25 é 5 vezes 5. Aqui a gente está lidando com números simples, né? Mas pode ter números mais complexos, né? E aí a gente precisa fatorar eles. E aí a gente vai vendo nas próximas aulas. Então, o valor negativo, 1/5. Achei minha resposta, certo? Vamos para o próximo? Então a gente tem aqui letra C. Letra C, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar minha fração.
Então, olha lá, da mesma forma, sempre que tiver uma fração, eu vou poder simplificar ela. A não ser que eu tenha um número em cima somando, tipo 1 mais 2 dividido por 4. Eu não posso simplificar, primeiro eu tenho que resolver a soma, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, quanto que é 2 sextos? 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço. Opa, então quem é 1 terço? 1 terço eu posso dizer que é uma raiz cúbica, ou seja, o 3 ele vai vir aqui para cima. É como se eu fizesse o seguinte: aqui tivesse 8 elevado a 1 na raiz cúbica. Né? Aqui eu acabei não botando, mas é como se tivesse um 1 escondido aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó, como se eu tivesse um 1 escondido aqui, ó. Opa, 2. Tudo bem? É isso que acontece. O número que está embaixo ele vai virar raiz e o que está em cima continua normalmente. Então aqui eu consegui simplificar. E o que é a raiz cúbica de 8? Qual é o número que multiplicado vai dar 8? Ou seja, ele tem que ser multiplicado 3 vezes para dar 8. Como que eu vou saber isso? Eu posso fatorar. Né? 8 é divisível por quanto? Por 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Opa, então a raiz cúbica de 8 é 2. Poderia fazer daquela outra forma? Poderia, que é um pouquinho mais difícil, mas não tem problema nenhum. Ou seja, opa, quanto que é 8? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Né? Aqui eu já simplifiquei, deixa eu só repetir. Só para a gente ter uma linha de raciocínio. Então, na primeira, eu converti esse cara, simplifiquei. 2 elevado. 2 vezes 2 vezes 2 é exatamente 2 ao cubo. Então, aí eu vou ter o mesmo processo. Vou multiplicar. Vai ficar... Opa, copiou tudo, né? 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai dar 3 por 3, que vai dar 1. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Ou seja, esse cara vale 2. Ou seja, é uma forma de fazer também. Ó. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas também é uma solução. Interessante é vocês verem que dá para resolver essas questões. Aí, por exemplo, 256. Porra, 256, cara, quem é 256? Vamos fatorar o número aqui no cantinho? Só para a gente ter uma noção. 256. Então, se eu divido 256 por 2, quanto que é 256 dividido por 2? 256 dividido por 2, 128. Então, 128. Se eu divido esse cara de novo por 2, se eu dividir 128 dividido por 2 de novo, 64. 64 a gente conhece, né? Parecido com 8, né? Então eu vou ter 64 vai dar 32. Aqui vai dar 2. Então vai dar 16. Aqui vai dar 8. 2. 4. 2. 2. E aqui vai dar 1. Repara que 256 elevado a 1 quarto é a raiz quarta de 256. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele 4 vezes vai me dar o 256? Caraca, esse aí eu não sei de cabeça. Então, infelizmente, se você não souber de cabeça, fica difícil de resolver essa primeira questão. Então, às vezes, você resolvendo por esse sistema de fatoramento, você consegue resolver ela. Então, 256 a gente foi dividindo aqui e chegamos ao resultado
que é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então deixa eu anotar aqui. 2 elevado a 8. Opa, então vamos lá. Então como que vai ficar aqui no meu esquema? 256, eu fatorei ele e eu cheguei à resolução de 2 elevado a 8. Como que ocorre? Eu só multiplicar o valor, né? Então é a mesma coisa que eu tivesse 2 e aí eu tivesse 8 vezes esse cara aqui em cima. Então vai dar 8 quartos. Posso dividir 8 quartos? Posso, vai dar 2. Opa! Então é a mesma coisa que 2 elevado a 2, ou seja, 4. Então vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então a gente achou nossa resposta. Então repara, da primeira forma ela é mais simples? Sim, é mais simples. Mas quando a potência ela é baixa, ou seja, uma raiz quadrada, alguma coisa mais simples, um 4, um 9, um 25, um 16, algum número que a gente conhece quem é, né? Mas se por acaso for algo mais complicado, um número maior, a gente não vai saber como fazer. E aí como que a gente faz esse processo? Fatoramos ele, e aí quando eu tenho potências assim, ó, eu multiplico ela. Uma potência dentro da outra, eu multiplico as potências. Né? Então aqui a gente já tem como regra. Né? Vou botar aqui, ó. Regras. Então a primeira regra que a gente aprendeu, quando a potência multiplica, somos expoentes apenas se a base for igual. Então, próxima resolução. Quando a potência é negativa, devemos inverter o número. Numerador vira denominador. E vice-versa. Né? Denominador vira numerador. Vimos também. Deixa eu botar aqui. Botar em tópico. Pronto. Esse aqui eu vou botar em tópico também. Esse aqui também. Né? Quando a potência for zero, o próximo que a gente aprendeu que quando a potência for uma fração, ela vira uma raiz. E o outro, quando as potências estiverem, quando tiver mais de uma potência, elas se multiplicam. Então repara que eu tenho duas potências para a mesma base. Então eu vou multiplicar essas potências. Tudo bem? Então para cá a gente vai ter esses exercícios, certo? Para poder resolver. E a gente corrige na próxima aula. Certo, gente? Tudo bem? Até a próxima. Falou! Bons estudos. Lembrando, para poder entregar até o final do mês. Toda quinta e toda sexta. Estou aqui para tirar dúvida de vocês, tá bom? Só entrar lá no WhatsApp, tá? Posso demorar, mas eu respondo o dia, tá bom? Até mais, pessoal. Falou!